Oi, gente, vamos aos destaques do programa desta semana? Termo de cooperação técnica entre OAB Ceará e Prefeitura de Fortaleza fortalecerá o atendimento jurídico às mulheres vítimas de violência. No estúdio, a gente conversa com o vereador de Fortaleza, Evaldo Costa, do PRB, e com o presidente da Cruz Vermelha Ceará, Alan Damasceno. O Conselho Federal da OAB Ceará se mobiliza para aprovar o projeto de lei que criminaliza a violação de prerrogativas. E a gente fala ainda sobre a previdência da OAB Prev e tem as dicas de quem está à procura de concursos públicos em todo o Brasil. Todos os assuntos que são destaque no Judiciário, você fica por dentro aqui no programa Mundo Jurídico. Olá, a gente começa o programa de hoje falando de mais um avanço na proteção das mulheres vítimas de violência. É que a OAB Ceará, através da Comissão da Mulher Advogada, assinou um termo de cooperação técnica com a Prefeitura de Fortaleza para a defesa dos direitos da mulher que sofre algum tipo de violência. O principal objetivo do termo é selecionar e encaminhar as mulheres vítimas de violência doméstica para o atendimento jurídico com o apoio da OAB Ceará. Pois é, e falando em violência doméstica, o seminário Fortalecendo Redes Solidárias no Enfrentamento à Violência contra a Mulher aconteceu esta semana aqui em Fortaleza. A programação inclui o lançamento da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher e do livro Diálogo sobre as Experiências no Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Vamos conferir como foi? Mesas redondas, palestras e oficinas. Tudo voltado para capacitar profissionais que atuam na rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Tem profissionais das várias instituições que compõem a rede, né? Profissionais da área da saúde, da área da assistência, da área dos operadores de direito, da justiça, né? Dos movimentos sociais, né? Nós da casa estamos aqui como representantes dos movimentos sociais, né? Então são profissionais e são pessoas que de um jeito, de uma forma ou de outra, estão participando no fortalecimento dessas redes. A programação inclui ainda o lançamento da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. De acordo com o Ministério da Saúde, somente em 2018 foram registrados mais de 145 mil casos de violência física, sexual e psicológica contra as mulheres. No Ceará, o atendimento foi facilitado com o surgimento da Casa da Mulher Brasileira. Ele trabalha especialmente a questão dos direitos, da equidade de gênero, de tentar também conscientizar e trabalhar a força da rede integrada, seja na área da saúde, na assistência, enfim, é preciso que haja uma rede de proteção integral e que trabalhe tanto na prevenção como contra a violência, no enfrentamento contra a violência doméstica. A boa notícia é que o modelo da Casa da Mulher Brasileira vai ser adotado pelo governo do Ceará. De novidade nessa área vem a Casa da Mulher Cearense, porque realmente o governador Camilo Santana, num protagonismo em relação ao Brasil, ele mesmo com as dificuldades orçamentárias, ele abraçou essa causa de tal maneira que ele vai lançar uma réplica da Casa da Mulher Brasileira com orçamento próprio do estado do Ceará. E vamos agora à entrevista com o Hervelto César, que conversa com o vereador de Fortaleza, Evaldo Costa. Fortaleza conta com uma norma que determina a inclusão do grupo sanguíneo e do fator RH nos capacetes e nos uniformes de mototaxistas. A iniciativa é do vereador Evaldo Costa, pelo Partido Republicano, que vem falar desta iniciativa, dentre outras. Vereador, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. O prazer é todo meu. Quero agradecer aqui pela oportunidade de estarmos expondo aqui as nossas proposituras aqui no Parlamento Municipal. Essa sua iniciativa, que já foi devidamente sancionada pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, é louvável, até porque nós temos um grande número de mototaxistas e um grande número de acidentes. O senhor poderia falar um pouco sobre as razões desse projeto? Na verdade, você tocou no ponto-chave aí, que é o grande número de acidentes. O que é que vai facilitar nesse projeto, com essa identificação do fator RH nos capacetes e também nos uniformes dos mototaxistas? É a questão do atendimento. Aquele primeiro atendimento que é feito ali pelo SAMU, ele já pode identificar de imediato, sem ser preciso, de repente, chegar na unidade hospitalar, ter que fazer
um exame para descobrir qual o tipo sanguíneo, E o fator RH. o fator RH daquela vítima ali do acidente. Que já facilita bastante na hora do atendimento. Facilita o atendimento, ele já pode estar passando rádio para o médico, até para a unidade hospitalar, para onde ele vai ser socorrido, onde ele já pode, a equipe médica já pode, inclusive, providenciar ali no banco de sangue, onde uma possível precisão de uma transfusão, de ele precisar de uma doação de sangue. Vereador, outra preocupação do senhor é com as pessoas portadoras de doenças graves. É tanto que o senhor apresentou e teve aprovado um projeto que trata sobre atendimento prioritário às pessoas em tratamento de doenças graves. Vale ressaltar que todos esses projetos que foram aprovados aqui na casa, cumpridos todos os requisitos, inclusive com a vacância da lei também, todos já estão em vigor, já estão sancionados. E esse projeto também surgiu a partir do momento que nós observamos que pessoas com doenças graves foram diagnosticadas, mas chegavam muitas vezes nessas lotéricas para querer um atendimento e tinham que ficar muitas vezes nas filas esperando. E isso aí nós entramos com essa propositura para minimizar aquela dor, aquela situação da pessoa de não ficar ali esperando, né, um atendimento e ter aquela prioridade para que ela seja atendida rapidamente. Essa prioridade, então, é em casa lotérica, em agências bancárias, em vários locais de atendimento? Exatamente. Nesses ambientes públicos onde realizam esses atendimentos, que podem, sim, oferecer esse atendimento prioritário, né? Já que já tem para o idoso, para as grávidas. Então, também nós criamos aqui no município para que as pessoas que sejam diagnosticadas com as doenças graves possam também ter esse atendimento. Vamos falar agora sobre um projeto do senhor, polêmico, né? Até porque ele acabou sendo mal interpretado, mal compreendido pelo setor de bares e restaurantes de Fortaleza. Só apresentou um projeto que visava a inclusão nos cardápios dos restaurantes do município, se disponibilizava ou não uma alimentação adequada, apropriada para pessoas com doença celíaca ou intolerância à lactose. É verdade. Quando nós resolvemos entrar com essa propositura, eu até havia recebido, antes de elaborar esse projeto, um amigo dono de um restaurante no qual ele estaria sendo processado porque um cliente dele sofreu um problema lá no restaurante, certo? Ele tinha uma ação indenizatória muito alta, entendeu? Inclusive pelo restaurante. Esse restaurante ele foi filmado, lá colocado nas mídias sociais, sabe? Porque a pessoa tinha um problema desse aí. Entendi. Certo? Então esse rapaz está em tempo de fechar também o estabelecimento dele. E pensando nisso, eu resolvi criar essa propositura para que fossem colocados nos cardápios. Ou seja, e tem mais, depois de tudo aprovado, da lei sancionada, ainda recebi um grupo aqui no meu gabinete já protestando contra o meu projeto. Esse grupo era ligado à Brasel? Esse grupo era ligado aí a um pessoal de restaurante, de hotelaria, só que eles não leram a justificativa do projeto, não procuraram se inteirar. Na verdade, o projeto visava resguardar os bares e restaurantes. Resguardar os bares e restaurantes, porque se a pessoa tem esse problema de intolerância à lactose, se ela vê lá no cardápio, ou seja, juridicamente, até quando for entrar com a ação, o dono do restaurante pode se defender. Não, no cardápio está aqui. Entendeu? Verdade. Já tem a informação. Já tem informação. Se a pessoa for resolver pegar aquela alimentação, ela pegou porque quis, é responsabilidade dela. Não é verdade? Então já tira a responsabilidade jurídica do restaurante, do estabelecimento. E quando eu fui explicar isso, foi que eles foram ver que realmente é o benefício que traria para o setor em relação a essa propositura. Até porque ações de indenização dessa natureza acaba causando um grande prejuízo ao bar e ao restaurante, né? E principalmente se há divulgação, como o senhor falou aí no caso específico que houve, nas redes sociais. Exatamente, porque a primeira coisa que a pessoa faz quando está num problema desse, dizendo que foi intoxicada em restaurante e tal, ela faz hoje muito fácil, né? Pega o celular, olha aqui que eu encontrei,
essa comida me fez mal, ou me fez mal um parente meu, aí filma logo o restaurante e vai colocar nas redes sociais. Isso ganha uma repercussão imensa, porque as pessoas reproduzem. Reproduzem, sabe, compartilham, e aquilo vai criar um sério problema para o proprietário, né, que já é tão sacrificado, né? Tão sacrificado para manter ali os seus funcionários, para manter todos os impostos em dia, e ainda mais essa de divulgar uma coisa negativa numa rede social. Vereador, nós tivemos esse ano uma grande querela relacionada ao transporte coletivo. Houve uma decisão de que os transportes coletivos não mais receberiam a moeda em curso e apenas o cartão. E o senhor foi uma das primeiras pessoas a sair em defesa da comunidade, da população, entrando inclusive com a representação. Eu gostaria que o senhor falasse, mas logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com o Seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o vereador Evaldo Costa, vereador de Fortaleza pelo Partido Republicano. Vereador, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre a sua atuação no que diz respeito à utilização do cartão nos transportes coletivos. Ou seja, os ônibus, os veículos não recebiam mais a moeda em curso. E o senhor acabou entrando com a representação contra, não é verdade? É verdade, né? Isso fere, né, infelizmente, a lei das contravenções penais, né? E é um crime praticado contra o cidadão que quer pagar com o dinheiro ali em curso no país. Verdade. E é proibido não receber o dinheiro em curso. Infelizmente, estava havendo fatos lamentáveis onde cidadãos, muitas vezes, esperavam horas e horas numa parada de ônibus e não aparecendo aquele ônibus que recebia o dinheiro, eles às vezes acabavam subindo naquele que era autoatendimento, chegava lá na frente. Tinha a famosa querela, entendeu? Entre o motorista e o passageiro. Acabava surgindo um conflito. Acabava surgindo um grande conflito, inclusive já foi motivo de delegacia. Poxa. Eu digo para você que um caso desse acontecendo comigo, eu subindo no ônibus, estando correto, com certeza, eu mesmo era o primeiro a levar para a delegacia. Então, qual a legalidade da polícia chegar e mandar um cidadão desse descer do ônibus? Se ele não está fazendo nada de errado, com a moeda ele em curso, quer pagar. Custo no país, não quer pagar. Então, são esses os questionamentos que eu fiz junto à promotoria. E, assim, foram tomadas algumas providências, certo? Esperávamos até mesmo que fosse feito aí um TAC, um termo de ajustamento de conduta. E nós estamos, inclusive, aguardando ainda o próprio Ministério Público se pronunciar em relação a esse caso. E em relação a isso também nós acompanhamos aqui, inclusive, subscrevendo alguns projetos de outros vereadores que estão nessa luta também em prol da população. É uma grande aberração, um fato desse, né? Sendo que está disfarçado tudo isso aí no tocante, que eles querem demitir os cobradores, certo? Colocar mais uma responsabilidade para o motorista e aí fica complicado para a nossa população andar desse jeito. É um verdadeiro absurdo, né? O trabalhador brasileiro que já é tão sofrido, né? E o que ele pretende é apenas garantir o seu deslocamento, que é um direito constitucional, o direito de ir e vir.
Ele quer ir trabalhar e quer ir voltar para casa. Exatamente. Violado, nós esperávamos que o próprio município pudesse tomar as rédeas da coisa, né? Conversar com o pessoal do Sindônibus, pessoal da Etufó aí, para ver o que seria mais viável, né? Para resolver nesse presente momento, mas infelizmente não tivemos uma resposta, né? Mas diante disso nós vamos cobrar ainda também, mandar ofício lá para a promotoria para ver o que é que pode se fazer a resposta dessa nossa representação. Vereador, vamos falar um pouco agora sobre violência urbana. Nos últimos anos nós acompanhamos uma verdadeira escalada da violência, uma escalada, eu digo, sem precedentes. Crise também dentro do sistema penitenciário, não só cearense, mas no sistema penitenciário nacional. Nós sabemos que não é uma competência do município atuar na segurança pública. Essa é uma competência da União e dos estados. Mas de que forma, na sua visão, o município poderia participar para aumentar a segurança no âmbito do município? Olha, é preciso que tenhamos mais políticas públicas voltadas para os jovens, certo? Muitas vezes, quando aquele jovem está ocioso ali, ele não vai para a escola, às vezes o traficante que está ali, ele acaba recrutando aquele jovem. Verdade. E isso é um perigo. Então, quer dizer que ele está achando mais atrativo servir ao traficante do que ao próprio município, porque não tem uma política pública eficiente para atender aquele jovem. E diante disso também a gente queria até parabenizar a gestão, até por conta dessas areninhas. Verdade. Porque uma é o esporte, tá? A saída seria o esporte, inserir essa garotada no esporte. Quem sabe daí sair um grande atleta, um Neymar aí que despontar, não é isso? Então, baseado nisso, nós tivemos apoiando, inclusive, as construções aí dessas areninhas, no qual também nós tivemos aí, participando da inauguração, em que nós pedimos, junto ao prefeito, né, através de um projeto de lei ordinária, que eu dei entrada aqui nessa casa, denominando a areninha Fonsequinha. Fonsequinha, que foi uma pessoa que trabalhou muito tempo nas televisões aqui do nosso estado. Humorista, certo? Homenageando, e foi uma das vítimas dessa violência desenfreada aqui no nosso município, barbaramente assassinado. Estava trabalhando como motorista de aplicativo. Naquela noite ele até não queria ir para essa corrida, mas infelizmente acabou indo e acabou sendo executado junto com a pessoa que ele estava transportando. Como o senhor avalia essa crise no sistema penitenciário cearense? Nós tivemos algumas modificações desde a criação da nova Secretaria de Administração Penitenciária, né, que o governo do estado recentemente criou. Algumas medidas foram adotadas e que acabou mexendo com aquela massa carcerária que acabou se revoltando, né? Como, por exemplo, né, a proibição realmente do celular, a retirada de tomadas, né, dentro dos presídios. Como é que o senhor avalia essa crise no sistema carcerário cearense? Olha, eu posso falar com propriedade porque eu já trabalho mais de 20 anos nessa área policial. Nessa área policial, a gente conhece de perto aqui o sistema como um todo, né? A minha avaliação que eu faço, pelo menos nesses últimos 2 anos, é de forma positiva o que tem feito. Mas é preciso muito mais ainda, certo? Fez certo em ter afastado os cabeças dessas organizações criminosas, né? Fortaleza, nossa capital, nosso estado, não tinha essa questão de facções. Era aquele homicídiozinho simples ali que acontecia por conta de uma rixa ou outra de droga, mas hoje não. De uns 10 anos para cá, tomaram conta. Pois é, tomaram conta. Se organizam via redes sociais, grupos criminosos, né? E partem não só para a questão daqueles grupos rivais que vão se degladiando. E continuam comandando o crime dentro dos presídios. Continuam comandando o crime, entendeu? É preciso também se trabalhar o próprio servidor, porque como é que esses celulares, essas drogas, armas entram dentro desses presídios, sabe? Muitas vezes querem botar só culpa nos familiares, que leva isso aquilo tudo. Há uma revista muito rigorosa, mas é preciso também trabalhar o funcionário público, o servidor, a corregedoria precisa atuar para saber como é que estão entrando esses celulares, porque mesmo com essa proibição, ainda não acabou. Isso porque só o que a gente vê é gente caindo em golpes de pessoas, de celulares dentro ainda dos presídios. Inclusive eu entrevistei aqui por várias vezes alguns advogados especialistas em direito criminal, a exemplo do Dr. Leandro Vasques, que o senhor conhece, o Dr. Valdir Xavier,
E eles alertavam para um fato que estava já se tornando corriqueiro, que é o seguinte: dentro dos presídios, eles misturam presos de alta periculosidade com presos de menor periculosidade, e aquilo ali acabava se transformando numa verdadeira escola da criminalidade. Isso. E que eles batizavam dentro do presídio e diziam qual lado, qual facção você vai assumir. Isso realmente ocorria dentro dos presídios? Infelizmente ocorria. O Estado tomou uma posição a partir do momento em que chegou aí o novo secretário, né, da questão da administração penitenciária, Mauro Albuquerque, né, que ele chegou. Ele fez até uma declaração polêmica dizendo que não reconhecia facção, mas só que depois eu fiquei sabendo que os presídios continuam sendo divididos por facções, porque senão nós teríamos uma carnificina dentro desse sistema penitenciário aqui do nosso estado. Vereador Evaldo Costa, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua participação e o parabeniza pelas iniciativas que tem apresentado aqui na casa e aprovado junto ao prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, iniciativas essas que visam emprestar uma melhor qualidade de vida para o povo de Fortaleza. Obrigado pela sua atenção e eu abro espaço agora para as suas considerações finais. Bom, eu só quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui apresentando algumas proposituras aí do nosso mandato e dizer que nosso gabinete, o gabinete 19, né, está à inteira disposição. Nós temos diariamente reuniões com a nossa assessoria, tanto assessoria de imprensa, assessoria jurídica, tudo em conjunto para que possamos tomar o melhor rumo para o nosso município. Obrigado. Muito obrigado. Ivelise Maia. Ok, Hervelt, obrigada. A Comissão Especial de Regimento Interno da Câmara Municipal de Fortaleza se reuniu para analisar procedimentos especiais das normas que regem o Parlamento Municipal. O repórter Alisson Oliveira acompanhou tudo com imagens de Helder Menezes. A reunião da Comissão Especial de Revisão do Regimento Interno aconteceu na sala anexa ao plenário e contou com a presença dos vereadores Gardel Rolim e Iraguaçu Filho, além de assessores de outros parlamentares e servidores técnicos da Câmara. Durante a reunião foi lido cada parágrafo de capítulos específicos do regimento e avaliadas as sugestões de todos os participantes. Um dos itens analisados se referiu às obstruções que ocorrem durante as votações em plenário. A ideia é que até o final do ano a gente possa apresentar a ideia, a proposta com todos os ajustes feito pelos vereadores membros da comissão e também pela equipe técnica da mesa diretora e os assessores dos vereadores, para que o presidente possa fazer uma avaliação e apresentar para que esse projeto comece a tramitar, aí sim, já para receber as emendas dos vereadores e a tramitação regular. As reuniões da comissão têm o objetivo de analisar capítulo por capítulo do regimento interno e sugerir algumas alterações no texto a fim de aprimorar o manual que rege o funcionamento da Câmara Municipal de Fortaleza. Algumas para retirar determinado inciso, outras que acrescentam e também as que alteram. Há também aquelas que são somente adequações técnicas sobre alguns termos e nomenclaturas. Redigido há várias legislaturas no passado, o regimento interno precisa sempre ser readequado, principalmente as que precisam atender às novas exigências do Legislativo Municipal. Para o vereador Gardel Rolim, a criação da comissão especial é extremamente importante para o cumprimento das normas parlamentares e a modernização de capítulos especiais. Nossa pretensão foi de criar um regimento mais moderno, mais atual. Existiam coisas aqui que nós não usávamos mais, que esse regimento é de mais de 10 anos atrás. Portanto, nós construímos, estamos finalizando um regimento moderno, um regimento mais participativo, um regimento atual, que permite inclusive a possibilidade de mais utilização de mais mídias digitais no processo legislativo. Portanto, eu creio que nós vamos cumprir o objetivo. O Conselho Federal e a OAB Ceará estão se mobilizando para apresentar novamente ao Congresso Nacional um requerimento para que a lei que criminaliza a violação de prerrogativas seja aprovada e receba o nome da conselheira jovem da OAB Ceará, Sabrina Veras. O projeto de lei número 8.347 de 2017 visa coibir violações de prerrogativas, além da penalização de esfera administrativa, a possibilidade de responsabilização na esfera criminal. Além disso, o projeto de lei, entre outras especificações do texto, prevê também a criminalização do exercício ilegal da profissão de advogado, estabelecendo pena de 6 meses a 2 anos de detenção.
E para a gente lembrar, Sabrina Veras teve suas prerrogativas violadas por reiteradas vezes e o mais grave foi em fevereiro de 2018, uma atitude desrespeitosa e constrangedora do magistrado Joaquim Solon Mota Júnior, da 2ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, que agrediu com termos ofensivos a advogada no exercício de sua profissão. E a previdência privada vem crescendo bastante aqui no Brasil, não é verdade? A gente sabe que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. E foi pensando nisso que surgiu a OAB Prev Ceará, que oferece um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. Funciona como um investimento de longo prazo, em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Os benefícios são muitos, como formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Para saber mais informações sobre a OAB Prev Ceará, basta ligar para o número 3464-3995. Vamos agora acompanhar a entrevista de estúdio com Hervélte César, que conversa com o presidente da Cruz Vermelha Brasileira aqui no Ceará, Alain Damasceno. O direito internacional humanitário é um conjunto de normas que procura limitar os efeitos de conflitos armados, protege as pessoas que não participam ou que deixaram de participar nas hostilidades e restringe os meios e métodos de combate. O direito internacional humanitário é também designado por direito da guerra e direito dos conflitos armados. E para falar sobre o tema, nós recebemos agora em nosso estúdio o presidente da Cruz Vermelha Brasileira no estado do Ceará, Alain Damasceno. Alain, um prazer tê-lo aqui. Olá, Hervélte. Satisfação enorme poder comunicar aqui pela TV Fortaleza. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores o que originou a criação da Convenção de Genebra. As convenções são um coletivo de ordenamento jurídico que traz para o cenário mundial toda uma formatação preocupada com o cuidado, preocupada com o auxílio aos mais vulneráveis, e tudo isso passa através de uma consciência elevada, onde um determinado grupo de pessoas, motivado por um suíço chamado Jean-Henri Dunant, onde a partir de Genebra se pensa uma outra formatação jurídica que pudesse atender aquelas vítimas de hostilidades, sejam soldados, militares, comboios bélicos, e que estivessem ali participando diretamente naquela zona de hostilidade, na zona de conflito. Qual a formatação especificamente aplicada, a formatação jurídica, no ordenamento das convenções? As convenções de Genebra, elas tratam do chamado direito internacional humanitário, o DIH. O DIH aborda questões de violações de direitos humanos, lembrando que dentro desse formato jurídico, nós temos os direitos humanos e o papel da humanidade defendido no cerne da questão. O grande objeto do ser, equivalente aqui ao papel fundamental que a Cruz Vermelha se coloca, é a garantia da vida humana. Esse direito, ele sempre deve ser colocado no cerne de tudo. Então, dentro dessa questão jurídica, as convenções tratam, trazendo essas nações para ratificarem esse documento geral e passam também a, junto com organizações como a Cruz Vermelha Brasileira, organizações como a Cruz Vermelha Internacional, desenvolver um papel primordial de auxílio aos mais necessitados. Então, o papel da Cruz Vermelha nesse cenário de conflitos armados é justamente esse aí. Exato. A Cruz Vermelha traz, em 1863, uma discussão, junto com nações europeias, sobre o formato que o conflito estava levando à humanidade naquele momento. E não se tinha nenhum arcabouço jurídico, nenhuma formatação que pudesse servir de parâmetro normativo dentro do campo de batalha e o que um soldado poderia fazer ou não. Então, dentro disso, aquelas sociedades nacionais se juntaram e a Cruz Vermelha, sempre estando ali na vanguarda dos direitos humanos e da vida basilar para a sobrevivência da humanidade, se coloca no centro da questão para trazer uma pauta importantíssima. Quem pode normatizar, quem pode regular o campo de batalha, tendo ali um exército feroz, um exército voraz pela batalha, qual é o tipo de conduta que eu posso trazer no aspecto humanitário e quem pode dizer o que aquele exército pode ou não fazer, quem pode impor limite àquela força armada. E a Cruz Vermelha levanta essa bandeira
e essa discussão no cenário internacional para, a partir de 1864, repensarmos essa normativa internacional ratificada por dezenas de países e dizer um basta à violência exagerada no conflito armado. Eu gostaria, inclusive, que o senhor fizesse aqui uma breve análise sobre qual aspecto histórico e social surgiu o direito internacional humanitário. Mas eu gostaria que o senhor falasse logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com o Seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o presidente da Cruz Vermelha no Ceará, Alain Damasceno. Alain, a pergunta que foi no bloco anterior foi sobre em que aspecto histórico e social surgiu o direito humanitário internacional. É importante lembrarmos que todos os grandes conflitos que a humanidade atravessou são conflitos motivados ou por questões de terra, ou questões religiosas, ou política, ou geográficas, mas sempre há uma justificativa muito plausível. E dentro dessa linha, se nós olharmos aqui em uma linha cronológica, a humanidade sempre se degladiou, Hervelto, com muita naturalização, com muita tranquilidade, com muita... É algo corriqueiro, o conflito bélico. E nós temos aqui um grande diferencial de tudo isso, porque se nós olharmos para o mundo velho do continente europeu, nós temos ali guerras entre o Reino da França, entre o Reino da Inglaterra, guerras dos 100 anos, guerra dos 7 dias. Então, verdadeiras guerras atávicas. Verdadeiras guerras que tinham todo um envolvimento familiar, e a Cruz Vermelha trata agora com outro olhar. A questão humanitária ela nunca teve tão em pauta quanto em 1863, quando o Henri Dunant, passando ali pelo continente europeu, mais precisamente na cidade da Itália chamada de Solferino, ele resolve observar e enumerar, listar uma série de violações de direitos humanos que ele identificara. E essas violações passam a conter no seu livro chamado Lembranças de Solferino, que é originado ali a Cruz Vermelha Internacional, futuramente, em um plano internacional, e também as Convenções de Genebra. Então, é necessário observarmos que marco histórico é esse. São clãs contra clãs, são sociedades contra sociedades. Com o advento do Estado moderno, nós temos Estados-nações que continuam a se degladiar e a Cruz Vermelha está no olho do furacão. O que fazer? Como normatizar aqui essas ações? Como dizer o que um exército pode fazer ou não? Então, isso tudo vem com a força do direito aplicado, e é importante se dizer isso num programa que leva o nome de Mundo Jurídico, dizer que a paz, ela se concretiza através do fundamento legal. A paz, ela chegará à sua finalidade através de um arcabouço jurídico complexo e que paute a vida humana no centro da questão. O ordenamento jurídico. O que caracteriza um crime de guerra? Na prática, o que caracteriza? O crime de guerra é toda aquela prática que é colocada como algo que vem na contramão do que a Convenção de Genebra estabelece. O crime de guerra pode ser feito através de exército para com exército, a partir do momento que determinado grupamento passa a utilizar do dispositivo de rendição e ele levanta a bandeira branca, e aquele exército oponente ainda o massacra, mesmo estando rendido, ou se um determinado grupo militar for levado cativo para uma penitenciária de guerra, dentro daquela penitenciária, aquele grupamento militar passar a sofrer tortura
interrogatórios brutais, se houver algum ferido entre eles, não forem tratados, né, dentro da força sanitária local. Se isso não acontecer, isso é um crime de guerra. E há outras questões um pouco mais delicadas, como bombardeios de orfanatos, como bombardeios de casas religiosas, estupros, saqueamentos de cidade, o que antigamente era normal. Nós tínhamos grandes cidades, grandes metrópoles do mundo antigo, em que um determinado exército avançava e havia ali o despojo da guerra. Certo. O despojo nada mais é do que saquear grandes cidades, levar ouro, levar prata, bens materiais. Hoje isso é visto como crime de guerra, porque existe uma vida natural da cidade. Existe uma sociedade que ele se encontra. Ali não é terra de ninguém. Verdade. Não é? O que nós estamos tratando aqui é de regulamentar o uso da força. Por exemplo, a questão do uso de armas químicas. Fica vetado qualquer tipo de arma química aplicada a uma zona de conflito armado. E outras questões, como incitar a violência e a destruição da paz, incitar organizações terroristas, isso tudo hoje é caracterizado como crime de guerra aos olhos das Convenções de Genebra. Que pontos positivos são marcados pelo advento das Convenções de Genebra? As Convenções de Genebra marcam um ponto de valorização à vida humana. Nós estamos falando na atuação da Primeira e Segunda Grande Guerra, e a Cruz Vermelha trata ali com o advento da própria invenção do DIH, e lutando ali também com partes interessadas e hostis no conflito, e em determinado momento aparecem um grupo de pessoas bem intencionadas que se colocam à frente do seu tempo, utilizando um emblema da Cruz Vermelha, que é respaldado como símbolo humanitário, e esse símbolo não pode ser atacado, mas que, de uma hora para outra, essas pessoas do bem aparecem numa guerra. Como que isso é visto? Então, existem ainda muito a ser falado sobre isso, mas o que a Cruz Vermelha traz é uma onda de boa vontade, de voluntariado, e isso nos garante o primeiro Prêmio Nobel da Paz. Quando o prêmio foi criado, foi dado a Jean-Henri Dunant, fundador da Cruz Vermelha. E a Cruz Vermelha passa a recebê-lo pela segunda vez na atuação da Primeira Guerra Mundial. Então, quer dizer, um conjunto de boas ações geraram hoje no mundo todo toda uma irradiação de positividade, de boas práticas e de ações maduras e concretas para preservar a vida humana. Alain, as convenções tratavam inicialmente, única e exclusivamente, salvo engano, do socorro aos militares feridos. E no momento posterior passou também a se preocupar com os civis, não é verdade? Velto, o que acontece? A Cruz Vermelha identificou uma necessidade muito latente, que era socorrer militares feridos no campo de batalha. Dada a necessidade e a circunstância de cada conflito, e cada conflito armado tem lá a sua peculiaridade, nós entendemos que havia também uma necessidade de cuidar não só de militares, mas de feridos civis que estavam ali sendo atingidos por toda aquela hostilidade. Isso envolve orfanatos, igrejas, associações de comércio, hospitais de campanha, grupamentos que levam assistência humanitária, remédio, donativos. Toda essa parcela da população não está envolvida no conflito, mas por alguma razão estão também sendo atingidas por ele. Claro. Porque uma guerra desestabiliza a vida de qualquer pessoa. Qualquer sociedade, seja de qualquer continente, de qualquer lugar do mundo, que tenha passado por uma guerra, a comunidade, a sociedade, o lugar jamais será o mesmo. Nós temos exemplo aqui da guerra do Irã e do Iraque, da guerra do Golfo, nós temos situações do que a Líbia, a Síria, do que o Oriente Médio vive como um todo. O Oriente Médio é, na verdade, uma região que vive em conflito. Então eu faço a seguinte pergunta, alguns países dessa região do Oriente Médio ratificaram as convenções de Genebra? Sim, eles vieram também para o bloco de Cruz Vermelha no mundo, e houve um movimento em bloco. Toda a Liga Árabe também veio fazer parte desse processo de se agrupar ao que seria chamado de Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. É bom salientar que nos países da Liga Árabe, o símbolo utilizado como ajuda e socorro nacional não é a Cruz Vermelha, por questões religiosas. Então o nosso movimento criou um outro símbolo adicional,
que é uma meia-lua crescente, que todos conhecem hoje como o crescente vermelho. Então, Israel, outros países do Oriente Médio, o Estado de Israel também recebeu um terceiro símbolo, que é um cristal vermelho, não é a cruz e nem o crescente, por questões religiosas, culturais, mas hoje são 190 países do mundo que ratificaram os acordos e tratados e convenções internacionais e que hoje recebem ali a ajuda humanitária da Cruz Vermelha com muita propriedade e com um resultado muito salutar. Alain, atualmente ainda existem muitos crimes de guerra? Está cada dia mais distante, né? E é bom que se diga isso. Há hoje um tratado, uma convenção muito forte que acompanham os exércitos nacionais. Legal. Mas eu quero citar aqui, rapidamente, um episódio que aconteceu num país vizinho, na Colômbia. Naquele período onde o Exército Nacional Colombiano estava desejoso de desarticular as Farc, que são revolucionários locais que guerriam por uma libertação de uma sociedade nacional frente ao narcotráfico na Colômbia, o Exército Nacional Colombiano, utilizando-se do emblema da Cruz Vermelha, avançou sobre o território das Farc, se passando por ajuda humanitária. Disfarçado como agentes da Cruz Vermelha. E isso caracterizou para o Estado colombiano uma punição na Corte do Tribunal Internacional. Então, isso é algo muito sério. Eu não posso, mesmo que seja para desarticular um exército oponente, eu não posso utilizar um emblema de 150 anos como se fosse uma marca qualquer. E a marca da Cruz Vermelha, existe todo um simbolismo, existe toda uma prerrogativa jurídica de entrar e sair no campo de batalha sem ser atingido. Alain, o tempo realmente voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua participação e essa brilhante leitura sobre o surgimento e a atuação do direito humanitário internacional e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu quero agradecer ao Mundo Jurídico, à TV Fortaleza, por sempre ser receptivo à Cruz Vermelha e a tudo aquilo que nós pregamos e fazemos aqui no estado do Ceará. Dizer a você de casa que busque conhecimento, aprenda sobre o mundo jurídico, aprenda sobre leis, teorias, convenções, como hoje nós podemos abordar aqui um conjunto tão importante de leis que são as Convenções de Genebra. O meu muito obrigado e um abraço de todos que fazem a Cruz Vermelha no estado do Ceará. Obrigado. Invelise Maia. Ok, Hervelt, obrigada. O Sistema S apresentou suas principais ações e impactos sociais a senadores e deputados estaduais no SENAC. Acompanhe. Um café da manhã para apresentar os resultados do Sistema S, termo que engloba o conjunto de 9 instituições de interesse de categorias profissionais estabelecidas pela Constituição brasileira. Nessa manhã nós temos aí o momento também de recebermos a bancada federal para mostrarmos esses serviços que são oferecidos à população brasileira e que muitas vezes não são vistos. Esse é o momento de mostrarmos esses números, mostrarmos onde nós chegamos e valorizar principalmente tudo que é feito pelo Sistema S do Ceará e do Brasil. A indústria foi um dos temas em destaque no evento. A indústria dentro do Sistema S talvez seja o que tem o maior valor agregado de salário, né? Os valores, nós trabalhamos com transformação. A gente pega o produto, transforma para jogar para o comércio ou para o serviço e aí por aí vai para fazer toda a economia. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará também participou do encontro e falou dos desafios do setor. O S é importantíssimo para o desenvolvimento do estado do Ceará. Sem os S's, muitas coisas não seriam feitas, não andariam, né? Eu digo isso pelo meu setor, que é a agricultura, né? Nós atingimos mais de 20 mil produtores por ano, estamos em todos os municípios do estado. As ações do Sistema S foram apresentadas a senadores e deputados, como o líder do PDT na Câmara Federal, André Figueiredo. O Sistema S ao lado da bancada federal, não apenas do Ceará, mas do Congresso Nacional como um todo, nós temos a certeza que pode render bastante, digamos assim, bastante força para que nós possamos superar momentos de dificuldades que infelizmente nosso país vem atravessando há vários anos. O Sistema S é um dos maiores sistemas de desenvolvimento social do mundo, formado pelo comércio, indústria, transporte, agricultura, empreendedorismo e cooperativas. Ele foi criado e é mantido por empresários de cada segmento.
Em 2018, o Sistema S possibilitou a geração de mais de 1 milhão de empregos e teve mais de 70% de participação na geração de empregos no Ceará. E agora é hora de você que está ligado nos concursos públicos com inscrições abertas ficar atento. Confira a nossa agenda. Ministério Público do Trabalho, inscrições até 26 de dezembro. Tribunal de Justiça do Pará, inscrições até 20 de novembro. Secretaria de Justiça do Espírito Santo, inscrições até 24 de novembro. Chegamos ao final de mais um programa Mundo Jurídico, mas você pode acompanhar as nossas reprises na TV Fortaleza no canal 61.4 digital, às quintas-feiras às 7 da manhã, aos sábados às 13 horas e às terças-feiras às 15 horas. Na TV Economy News Brasil do sistema RP Brasil de Comunicação, aos sábados às 10 da manhã. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e no canal do YouTube da Câmara Municipal de Fortaleza. Obrigada pela sua companhia e a gente volta a se encontrar semana que vem. Até lá! TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.